No livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, O Porvir e o Nada, no item 3, Allan Kardec diz: suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano, será aniquilado. Que nem um só indivíduo lhe sobreviverá. Como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, de sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida de seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele nessa emergência qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente e individualmente. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque, na maioria dos incrédulos, há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção. Possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria. E sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. E Allan Kardec conta uma história. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço, para logo, abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo o gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa, se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço fora espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei. Porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir minhas forças. Qual dessas doutrinas é preferível? E Allan Kardec continua: fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas, se a religião se mostrar impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida.
O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então, meus prezados irmãos e irmãs, este contraponto do espiritismo contra as doutrinas materialistas, é muito importante nós considerarmos que o espírita se fortalece na visão de que a morte não existe. Eu visto um corpo de carne que tem tempo de duração limitado, mas eu não sou esse corpo. Eu estou nesse corpo, mas não sou esse corpo. Esse corpo morre, eu retorno ao plano espiritual, depois retorno para uma outra vida em busca de meu aperfeiçoamento. E eu já passei por isso inúmeras vezes, várias vidas, várias encarnações, vários retornos ao plano espiritual e vários retornos para este mundo. E vou continuar preso na roda das encarnações, indo e voltando, enquanto eu não conquiste a minha plena libertação espiritual, enquanto eu não me torne um espírito evoluído, enquanto eu não me afasto do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos ódios e das mágoas. E neste mundo são muito raras as pessoas que são verdadeiramente materialistas e incrédulas. A grande maioria simplesmente se apoia nisto porque é chique. É muito chique dizer que é materialista, é muito chique dizer que é ateu, mas a maioria dos ateus só é ateu até que o avião comece a cair. Aí é o Deus nos acuda, porque acha bonito dizer que é ateu. Não abre os olhos para a própria ignorância, porque se fosse de fato ateu, observaria que um axioma da ciência é de que não há efeito sem causa. E tudo que nós vemos, esse universo grandioso, desde o infinitamente pequeno até o macrocosmo, tudo é efeito de alguma causa. Houve, num determinado momento, alguma ação que desencadeou um processo de reações que nos conduziram para este lugar onde hoje nós nos encontramos. Daí a diferença de comportamento. Para aquela pessoa que não tem a visão da vida após a morte, de que nossa consciência não se extingue, normalmente diante de uma situação que seja uma sentença de morte, ela abandonaria tudo para esperar que a morte venha. Ou então cairia naquela cilada da pessoa buscar até mesmo mudar-se para um lugar, como é o caso da Suíça, para chegar lá e contratar uma morte assistida, no caso da eutanásia. Isto porque a pessoa acredita que só existe uma vida, e esta vida é o corpo. Ela não tem a mente capaz de desenvolver-se além deste corpo físico, além desta vida física. Já para o espírita, aquele que conquistou a consciência espiritual de ser imortal, ele não perde um minuto de vida que seja para poder fazer o bem, divulgar o bem, tornar-se uma pessoa boa. Porque ele tem a consciência, porque é exatamente nisto que ele conquista suas maiores vantagens, para conquistar valores que ele possa levar consigo para o mundo espiritual. Porque deste mundo nós não levamos absolutamente nada que temos, nenhum bem material, nem o nosso corpo, nem as honrarias, nem os cargos, nada disto levamos. Só levamos aquilo que consciencialmente nos tornamos. Mas esta é a visão dos espíritas. Não é a visão das outras pessoas, que nem sequer imaginam que exista uma vida após a morte, ou que não são capazes de aceitar que esta vida após a morte é muito mais grandiosa do que essa aqui.
e que nós viemos aqui para aprender, para nos tornar seres espirituais mais bondosos, amorosos, conscientes e com muito mais volume que integra a nossa vida intelectual, com muito mais aprendizado, com muito mais ciência, com muito mais inteligência. Isto tudo nós viemos buscar aqui. Isso tudo nós viemos aqui para nos tornar. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E até o nosso próximo vídeo.